Lei 2. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Bloco 1. Você colocaria a sua cabeça voluntariamente dentro da boca de um leão, esperando que ele não morda só porque você o considera um amigo? Parece uma loucura absurda, não é? Mas é exatamente isso que a maioria das pessoas faz todos os dias na carreira, nos negócios e na liderança. Elas colocam a própria cabeça na mandíbula de pessoas próximas, acreditando cegamente que o afeto do passado é uma garantia de lealdade no futuro. Se você acha que cercar-se de amigos em posições de comando é a estratégia mais segura para proteger a sua jornada, preste muita atenção no que vou te dizer agora. O seu maior inimigo pode estar sentado exatamente ao seu lado, sorrindo e concordando com você. Existe uma ilusão infantil que destrói grandes homens e devora lideranças inteiras. É a crença de que a gratidão é um sentimento eterno. A verdade dura do terreno é que o favor concedido a um amigo raramente gera lealdade. Na maioria das vezes, ele desperta algo subterrâneo, silencioso e extremamente perigoso: a inveja e o peso incômodo da condescendência. Quando você promove ou ajuda alguém do seu convívio íntimo, essa pessoa no fundo sente que o avanço dela não foi por mérito próprio, mas sim um ato de caridade seu. E para reestabelecer o orgulho ferido, o ser humano tende a fazer o impensável. Ele responde com a ingratidão, com a traição ou com a usurpação do seu lugar. Por outro lado, existe uma arma tática de altíssima eficiência que os verdadeiros mestres do poder usam há séculos, mas que a massa tida como boa tem medo de tocar: a conversão do ex-inimigo. Um antigo adversário colocado a seu serviço possui um motor estratégico absurdamente poderoso: a necessidade visceral de provar que é leal. Ele não espera nada de você. Por isso, quando recebe uma oportunidade ou uma ponte de ouro, ele se transforma no aliado mais devotado, competente e afiado da sua estrutura. Sem frescura, sem intimidade tóxica, focado puramente em gerar resultados. E para você entender como esse erro de avaliação custa a própria vida, deixe-me te contar uma história real de bastidor que ficou gravada com sangue nos livros de história. Imagine um jovem governante que assumiu o comando de um império gigante no século IX. Ele era talentoso, mas carregava uma falha fatal: governava com o coração. Ele tinha um melhor amigo, um homem simples, criado nas estrebarias, que certa vez havia salvo a sua vida em uma situação de perigo. Tomado por uma gratidão ingênua, o governante fez o que qualquer pessoa despreparada faria: cobriu esse amigo de títulos, entregou a ele riquíssimas propriedades, finanças e o comando direto das tropas mais fortes do estado. Ignorou completamente conselheiros veteranos e estrategistas casca-grossa que avisavam sobre o perigo daquela intimidade desmedida. O governante pensava: ele é meu melhor amigo, salvou minha vida no passado, nunca vai me trair. Que erro trágico! A proximidade repentina com o luxo e com o poder absoluto não fez o amigo ser grato. Fez o amigo ficar ganancioso. Ele olhava para o governante e não via mais um benfeitor. Via apenas um obstáculo frívolo e vulnerável entre ele e o trono. O amigo começou a manobrar no silêncio dos corredores. Primeiro, manipulou o próprio governante para eliminar o seu único conselheiro de confiança. Depois que o governante ficou isolado e cego na sua bolha de conforto, a armadilha final foi executada. Certa noite, após uma celebração, enquanto o governante dormia em seus aposentos confiando na guarda do palácio, a porta foi arrombada. Não eram invasores estrangeiros. Era o seu melhor amigo, liderando um grupo de mercenários. O jovem governante foi executado friamente ali mesmo. No dia seguinte, aquele amigo que um dia limpava cavalos desfilava pela capital vestindo a coroa imperial, carregando na ponta de uma lança a cabeça do homem que lhe deu tudo. O excesso de confiança no afeto pessoal custou o império e a vida daquele homem. E esse mesmo padrão se repete hoje, em menor escala, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa e nas suas relações de poder. Mas nem todos os líderes da história caíram nessa armadilha. Na mesma época, do outro lado do mundo, um imperador lendário enfrentava o exato mesmo dilema. Ele assumiu o trono em um período em que generais costumavam assassinar seus mestres para tomar o poder. O que ele fez? Ele convidou todos os seus generais amigos, figuras perigosas e ambiciosas, para um grande banquete. No meio do jantar, de forma calma e cirúrgica, ele negociou a aposentadoria de todos eles em troca de terras e riqueza longe da capital. Neutralizou a ameaça sem derramar uma gota de sangue. E no lugar deles,
Quem ele contratou para comandar o império? Os seus antigos inimigos de guerra. Homens que ele havia derrotado no campo de batalha, mas cujas vidas ele poupou. O resultado? Aqueles ex-inimigos, gratos pela vida e pela segunda chance, tornaram-se os súditos mais leais e eficientes que aquele império já viu, sustentando uma dinastia estável por mais de 3 séculos. Guarde bem essa lição. Amizade serve para o convívio social, para o churrasco no final de semana e para a preservação emocional. Mas na arena profissional e no campo de batalha do comando, você escolhe colaboradores com base na competência técnica e na utilidade estratégica. Se você quer exercer uma liderança real e proteger a sua estrutura, precisa aprender a regra de ouro. Mantenha os seus amigos por perto no lazer, mas aprenda a usar a força dos seus inimigos no terreno. Nos próximos minutos deste áudio, nós vamos desmantelar os 4 passos práticos para aplicar essa doutrina hoje mesmo na sua carreira, sem cair na armadilha da vaidade e protegendo seu código de honra. Aperte os cintos, ajuste a sua postura e mantenha a mente afiada. A instrução estratégica está apenas começando. Bloco 2. Os obstáculos e as armadilhas. Agora que você entendeu o perigo de operar pela emoção no terreno profissional, precisamos encarar de frente a realidade. Porque a maioria dos homens inteligentes, éticos e extremamente preparados continua caindo, repetidamente, na armadilha de colocar amigos no comando. Não é por falta de capacidade técnica. É por causa de 3 armadilhas mentais silenciosas que sabotam o seu julgamento. E se você não identificar esses obstáculos agora, continuará entregando as suas melhores oportunidades de bandeja para quem vai te apunhalar ali na frente. A primeira armadilha: a ilusão da gratidão. A primeira grande armadilha é o que chamamos de armadilha da empatia. A causa desse erro é simples. O ser humano busca instintivamente o conforto afetivo. Quando você assume uma posição de liderança ou ganha poder de decisão, a sua tendência natural é olhar ao redor e chamar aqueles de quem você gosta. Você pensa: vou puxar o meu amigo, porque ele vai ser grato e vai me proteger. Mas preste atenção na consequência direta dessa escolha. O favor concedido a um amigo quase nunca gera gratidão de longo prazo. Ele desperta um sentimento oposto e corrosivo: a inveja subterrânea. Quando você promove um amigo, você estabelece uma simetria no relacionamento. No fundo, aquela pessoa começa a se sentir inferiorizada. Ela sente que o avanço dela não veio do próprio talento, mas sim de um ato de caridade seu. E para reestabelecer o equilíbrio do próprio ego, o amigo passa a agir com ingratidão, minimizando seu papel e procurando falhas na sua conduta para provar a si mesmo que é melhor que você. A solução: separe com lâmina afiada o seu ambiente pessoal do seu campo operacional. Amizades genuínas servem para preservar a sua saúde mental e compartilhar momentos de lazer fora do expediente. No trabalho, na gestão e nos negócios, a única moeda de troca válida é a competência técnica e o alinhamento pragmático de interesses. A segunda armadilha: a cegueira pela amizade. O segundo obstáculo é a desativação do sentido de alerta. A causa é o excesso de intimidade. Quando você trabalha ao lado de um companheiro de longa data, você relaxa sua guarda. Você tolera pequenos atrasos, releva falhas operacionais, aceita desculpas esfarrapadas e não estabelece metas rígidas com medo de magoar ou criar um clima chato. A consequência disso no terreno é devastadora. A complacência se alastra por toda a equipe. Os outros colaboradores percebem que existe um protegido que não é cobrado com o mesmo rigor. A disciplina rui, a autoridade do líder é corroída pelos cantos e o amigo, percebendo que você tem vergonha de puni-lo, começa a pisar na linha e tomar decisões autoritárias em seu nome. Existe uma metáfora antiga que ilustra perfeitamente essa dinâmica: as mandíbulas do predador. Colocar um amigo em uma posição crítica de trabalho sem cobrança rígida é o mesmo que colocar voluntariamente a sua cabeça entre os dentes de um animal carnívoro domesticado. Ele pode parecer dócil hoje, mas no primeiro momento de crise ou instabilidade, o instinto fala mais alto e ele fecha a boca, devorando você vivo. A solução: se for absolutamente inevitável colaborar com amigos próximos, estabeleça as regras do jogo e a hierarquia com clareza cristalina no minuto zero. Deixe claro que, da porta para dentro, o afeto não serve de escudo para o desleixo. A terceira armadilha: o medo do conflito e da rivalidade. A terceira armadilha é a mais sutil e a que mais aprisiona líderes medíocres: o repúdio ao inimigo. A causa é o medo infantil do confronto. A maioria das pessoas quer viver em um ambiente onde todos se abraçam e concordam com tudo. Elas acham que ter adversários declarados ou concorrentes fortes ao redor é um sinal de fraqueza ou perigo. A consequência real?
Uma liderança que só se cerca de bajuladores e amigos concordantes se torna cega e vulnerável a golpes. Sem a presença de uma oposição forte para testar suas estratégias, a sua equipe estagna, perde o gume afiado e é pega de surpresa no primeiro ataque externo. Por outro lado, observe o que acontece quando você faz o inverso e contrata ou faz uma aliança pragmática com um ex-rival. Um antigo adversário traz consigo um motor tático imbatível, a necessidade compulsiva de provar o seu valor. Ele sabe que não possui o seu afeto prévio. Portanto, ele entende que a única forma de se manter na posição é entregando uma eficiência cirúrgica e impecável. Ele não vai perder tempo com fofocas ou disputas de ego. Ele vai focar em gerar o resultado bruto que você precisa. Veja o caso histórico de uma lendária dupla de políticos no século XIX que se odiava profundamente. Um era um diplomata refinado e o outro era o chefe da polícia secreta, que inclusive já havia tentado mandar assassinar o rival no passado. Quando viram que o líder do país estava levando a nação à ruína com decisões megalomaníacas, eles não tentaram virar amigos. Eles se uniram por puro pragmatismo tático. Como a relação era zero emocional e focada 100% no interesse mútuo de salvar o país, a operação dos dois funcionou com precisão cirúrgica, neutralizando os excessos do governo sem que um tentasse enganar o outro. Entenda, o seu objetivo na vida e no comando não é ser amado por todos no ambiente de trabalho. O seu objetivo é construir uma estrutura inabalável, justa e altamente eficiente. Agora que você já conhece as armadilhas do caminho e sabe exatamente onde a maioria falha, a pergunta que fica é: como operacionalizar isso no seu dia a dia? Quais são os passos práticos para lidar com rivais, converter adversários e manter a disciplina sem perder a sua honra? É exatamente esse roteiro de execução que nós vamos abrir agora, no bloco 3. Mantenha a atenção focada. A instrução vai se aprofundar. Bloco 3. O método prático e passo a passo. Chegamos ao coração da nossa instrução. Até aqui, desmantelamos as ilusões emocionais e identificamos as armadilhas que destroem a autoridade de quem governa com o coração. Agora, a teoria dá lugar ao terreno. Como aplicar a doutrina do uso estratégico de adversários no seu dia a dia, na sua empresa, no seu ambiente de trabalho ou na sua equipe? Para transformar esses conceitos em ação imediata, nós dividimos esta lei em 3 pilares operacionais. Cada pilar é uma ferramenta de precisão. Preste atenção em cada passo. O que é, por que funciona e como aplicar na prática hoje mesmo. Pilar 1. A separação rigorosa de ambientes. O que é? Consiste na criação de um divisor de águas absoluto entre a sua vida afetiva e a sua estrutura de comando. É a habilidade cirúrgica de isolar a amizade no campo social e exigir competência técnica brutal no campo profissional. Por que funciona? Quando você elimina a expectativa de favorecimento afetivo, a métrica de avaliação passa a ser puramente baseada em entregas. Um célebre pensador estratégico resumia essa ferramenta usando a imagem de uma espada. Se você tenta segurar uma espada pela lâmina, ou seja, se apoia na amizade para conduzir o trabalho, o corte na sua mão é inevitável. A sabedoria prática exige que você segure a espada estritamente pelo punho, onde está o controle e a segurança. Como aplicar hoje? Um mapeamento de critérios. Ao abrir um projeto, preencher uma vaga ou delegar uma missão crítica, proíba-se de olhar para sua lista de contatos pessoais primeiro. 2. O teste da indispensabilidade. Pergunte-se friamente: se essa pessoa não fosse minha amiga, eu a contrataria pelo currículo e pelos resultados brutos que ela entrega? Se a resposta for não, a contratação é um erro tático. 3. O pacto de neutralidade. Se for inevitável trabalhar com um amigo, faça um alinhamento prévio e direto no primeiro dia. Olhe nos olhos dele e estabeleça a hierarquia. Aqui dentro, nossa amizade fica na porta de entrada. Você será cobrado por metas e resultados como qualquer outro. Se não estiver disposto a isso, nem começamos. Pilar 2. A ponte de ouro. Conversão de adversários. O que é? É a arte de mapear opositores talentosos que foram derrotados, marginalizados ou postos de escanteio, e oferecer a eles uma oportunidade de redenção estratégica a seu serviço. Por que funciona? Lembre-se da psicologia humana básica. O amigo acha que a oportunidade que você deu a ele é uma obrigação do seu afeto. O ex-inimigo enxerga a mesma oportunidade como um ato de generosidade não merecida. Ele sabe que está sob vigilância e que precisa provar o seu valor dia e noite. Essa necessidade visceral de limpar a própria reputação gera um nível de lealdade e dedicação que amigo nenhum no mundo consegue entregar. Como aplicar hoje? 1. Identifique a competência oculta.
Mapeie no seu setor ou no seu mercado aquele profissional técnico altamente competente que hoje atua na oposição ou que bateu de frente com a atual gestão. 2. Ofereça saída honorável. Aborde-o sem sentimentalismo. Não peça desculpas do passado e não exija submissão moral. Apresente um objetivo pragmático em conjunto. Nós tivemos divergências, mas eu reconheço a sua capacidade técnica na área X. Tem um desafio que exige exatamente a sua habilidade. Vamos unir forças pelo resultado? 3. Deixe o motor funcionar. Dê ao ex-adversário a autonomia necessária para que ele mostre o trabalho dele. Ele lutará com todas as forças para provar que a sua escolha foi acertada. Pilar 3. A manutenção do adversário conveniente. O que é? É a decisão tática de nunca eliminar todos os seus opositores ou concorrentes visíveis. Consiste em manter a existência de uma ameaça clara e controlada para preservar a coesão e o estado de prontidão da sua própria equipe. Por que funciona? Sem a presença de um inimigo externo ou de um concorrente afiado para aguçar os sentidos, qualquer equipe estagna. A ausência de atrito gera acomodação, vaidade e brigas internas de ego. Quando existe um adversário real no horizonte, as divergências secundárias do seu grupo desaparecem e a tropa se une em torno de um único objetivo. Um grande pesquisador de estratégias de liderança costumava usar um método implacável. Ele recusava a ideia de evitar o confronto contra forças adversárias superiores. Em vez de se esconder, usava a presença do inimigo declarado para disciplinar, endurecer e treinar o seu exército. A existência da ameaça mantinha a causa viva e o grupo em alerta máximo. Como aplicar hoje? 1. Crie um alvo comum. Nunca deixe sua equipe olhar apenas para o próprio umbigo. Aponte constantemente para o mercado, para a concorrência ou para o desafio técnico a ser batido. 2. Use o atrito a seu favor. Quando surgir uma crítica interna ou uma oposição declarada ao seu projeto, não surte emocionalmente. Use aquela divergência como um teste de estresse para encontrar as falhas do seu plano antes que o mercado as encontre. 3. Proíba caças bruxas. Mantenha os opositores úteis por perto. Eles são os seus melhores auditores gratuitos. São eles que vão apontar onde você está errando quando seus amigos estiverem ocupados demais aplaudindo seus tropeços. Recapitulando o método. Para fixar essa instrução de forma definitiva na sua mente, grave este tríptico operacional. Primeiro, separe o afeto da entrega. Amigos no churrasco, técnicos no terreno. Segundo, construa pontes de ouro para ex-adversários capacitados. A lealdade deles nascerá do desejo de provar valor. Terceiro, mantenha a presença do concorrente ou do atrito útil. O aço só é temperado no fogo do confronto. Você agora possui o mapa e as ferramentas táticas para dominar a dinâmica do poder sem cair na infantilidade emocional. Mas cuidado, toda regra absoluta no comando esconde um perigo fatal. Existe um cenário específico, uma exceção extrema, em que você precisará fazer exatamente o oposto do que aprendeu até aqui. No próximo bloco, nós vamos explorar as profundezas do inverso da lei, quando desobedecer a esta regra e como usar a proximidade de um amigo em momentos de crise absoluta. Mantenha a mente afiada. Vamos para o bloco 4. Bloco 4. Plano de ação e cronograma de mudança. Entender a teoria e conhecer as ferramentas do terreno é apenas metade da jornada. A outra metade, aquela que separa os teóricos dos verdadeiros executores, é a capacidade de aplicar essa doutrina de forma consistente, sem perder a sua integridade e sem vacilar nos momentos de pressão. Mudar a forma como você gerencia suas relações de trabalho e sua estrutura de comando não acontece da noite para o dia. Exige método, disciplina e, acima de tudo, a maturidade de suportar o desconforto inicial. A partir de agora, vou te entregar o cronograma de transição, o caminho em fases para você transformar este conhecimento em hábito sustentável e alcançar a maestria operacional. Fase 1. A auditoria emocional. Dias 1 a 7. Nos primeiros 7 dias, a sua única missão é a observação silenciosa. Você não vai demitir ninguém, não vai confrontar aliados e não vai sair fazendo alianças precipitadas. Durante essa primeira semana, você vai fazer um diagnóstico frio da sua estrutura atual. Pegue papel e caneta e analise as pessoas que ocupam posições de confiança ao seu lado. Pergunte a si mesmo com total sinceridade: eu mantenho essa pessoa aqui pela eficiência técnica bruta dela ou pela comodidade emocional de ter um amigo por perto? Quantas falhas sérias eu venho ignorando simplesmente para evitar um clima chato no ambiente de trabalho? Esta fase vai gerar um desconforto interno imediato. Você vai perceber que vinha sendo tolerante com a complacência. Não se culpe,
Esse choque de realidade é o primeiro sinal de que a sua percepção estratégica está despertando. Fase 2. O realinhamento de limites. Dias 8 a 30. Entrando na segunda fase, é hora de agir com cirurgia e diplomacia. Você vai começar a redefinir os limites da sua atuação profissional sem precisar criar guerras ou declarar inimigos. Como fazer isso? 1. Estabeleça padrões claros. Mude a métrica das suas reuniões e cobranças. Substitua conversas informais e promessas genéricas por dados, prazos e entregas mensuráveis. 2. Aplique o teste do alinhamento. Ao conversar com os amigos da sua equipe, deixe claro que o nível de exigência subiu para todos, inclusive para você. Quem for um profissional maduro e um aliado real, vai respeitar a sua postura e subir a régua. Quem estiver ali apenas para explorar a sua amizade, vai começar a se incomodar e mostrar a verdadeira face. 3. Poupe energia emocional. Pare de tentar agradar a todos no ambiente de trabalho. Entenda que a sua prioridade como líder ou profissional de excelência é a saúde da missão, e não o aplauso constante da plateia. Fase 3. A reconstrução tática. Dias 31 a 60. Na terceira fase, com os limites reorganizados, você passa para a ofensiva estratégica. A conversão de forças. Esta é a etapa em que você começa a olhar para fora da sua bolha de conforto. Identifique um ex-adversário, um concorrente respeitável ou um profissional técnico que discordava das suas ideias no passado, mas cuja capacidade técnica é inquestionável. Crie uma ponte pragmática. Convide essa pessoa para um projeto específico, alinhando objetivos claros e termos profissionais. Observe a postura dela. Você verá, na prática, a diferença brutal de foco, entrega e lealdade de quem precisa provar o seu valor em campo. Ao completar esses 60 dias, o seu mindset terá mudado permanentemente. O que antes parecia um ambiente confuso e carregado de melindres emocionais se transforma em uma estrutura afiada, profissional e altamente respeitada. O percurso da maestria. Não se engane, haverá momentos em que a tentação de voltar ao velho hábito, o hábito de buscar o abraço morno do conforto, vai bater à sua porta. Nesses dias, lembre-se do custo trágico de colocar a cabeça na mandíbula do predador por pura ingenuidade. A verdadeira liderança não é fria ou perversa, ela é pragmática e responsável. Proteger a sua estrutura e valorizar a verdadeira competência é o maior ato de respeito que você pode ter por si mesmo e por aqueles que realmente trabalham duro ao seu lado. Você agora tem o mapa de transição em mãos. Mas para fecharmos esta instrução com chave de ouro e blindar completamente o seu arsenal, precisamos abordar o outro lado da moeda. No bloco 5, nós vamos explorar a conclusão definitiva e o inverso da lei. O momento exato em que sacrificar a amizade se torna a única saída em momentos de crise extrema. Ajuste a sua atenção. Vamos para a reta final. Bloco 5. Prova social. Fechamento matador e CTA. Chegamos à reta final desta instrução. E se você acompanhou esta caminhada até aqui, uma coisa já ficou cristalina na sua mente: o poder não tolera ingenuidade emocional. Para fechar a nossa doutrina com chave de ouro, precisamos abordar o que os grandes estrategistas chamam de o inverso da lei. Existe um cenário extremo em que a proximidade de um amigo é usada no jogo do comando. Mas não como você imagina. Em momentos de crise absoluta, quando uma estrutura inteira corre o risco de desabar por um erro grave, grandes líderes do passado usaram a proximidade com aliados para um fim cirúrgico, o bode expiatório. Ao sacrificar publicamente uma figura próxima que cometeu uma falha crítica, o comando preserva a instituição. A opinião pública jamais desconfia de um líder que pune a própria casa em nome da ordem. É uma manobra dura, definitiva e que destrói alianças para sempre. Por isso, deve ser guardada apenas como último recurso de salvaguarda. Isso só prova uma verdade imutável. No terreno da alta responsabilidade, até a afeição pessoal é testada pelo fogo do pragmatismo. Prova social. O teste do terreno real. Isso não é teoria de gabinete. É a realidade do terreno. Pense no caso de um jovem gestor que assumiu o departamento de uma grande empresa. A equipe estava estagnada, e a primeira atitude dele foi promover os 2 melhores amigos para cargos de supervisão. O resultado em 6 meses? Atrasos constantes, fofocas nos corredores e a autoridade do gestor completamente corroída. Os amigos achavam que o afeto os blindava. Percebendo que a operação ia ruir, o gestor aplicou a doutrina. Afastou os amigos da linha de comando e contratou para supervisão um antigo concorrente interno, um profissional com quem ele havia disputado a promoção e que tinha um estilo duro, porém impecável. O impacto foi imediato. O ex-rival,
Focado em entregar resultados brutos para consolidar sua posição, organizou o setor em 60 dias. A equipe voltou a produzir no nível máximo, e o respeito pelo comando foi restaurado. A história se repete na vida de uma líder de setor que mantinha um oponente declarado em sua equipe. Em vez de demiti-lo por birra, ela usou a capacidade crítica dele como auditoria gratuita. Cada projeto antes de ser lançado passava pelas mãos desse oponente. O resultado? As falhas eram corrigidas antes de irem a público, e o setor tornou-se o mais eficiente da instituição. A síntese da lição. Guarde estas poucas frases para o resto da sua vida profissional. Amigos trazem conforto, ex-inimigos trazem resultados. A gratidão é uma moeda que desvaloriza rápido, a necessidade de provar valor é um motor inesgotável. Nunca tema o atrito de um adversário competente. Tema o abraço morno do aliado medíocre. O conhecimento que você recebeu nos últimos 40 minutos é uma arma de precisão. Mas uma arma na prateleira não vence batalhas. O melhor momento para reorganizar a sua estrutura, redefinir os seus limites e parar de rasgar a sua autoridade por ingenuidade é agora. Inspecione a sua equipe. Mapeie os seus apoios. Separe o afeto da entrega e passe a governar o seu terreno com a lucidez dos mestres da estratégia. Se esta instrução virou uma chave na sua mente e agregou valor à sua jornada de liderança, faça a sua parte. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e comente aqui embaixo a sua principal reflexão sobre esta lei. A sua interação é o que mantém este conhecimento afiado e acessível a quem realmente busca maestria. Ajuste a sua postura, mantenha a mente afiada e execute a estratégia com honra. Missão dada é missão cumprida.